atuais anos finais do ensino fundamental e do ensino médio em cursos regulares e específicos. Até então, esse trabalho era exercido por profissionais liberais ou autodidatas. E como ela também coloca a que se considerar o número das escolas era bem pequeno, assim como o número de alunos no final dos anos 1930, a partir da formação de bacharéis nas poucas universidades existentes, acrescenta-se um ano com disciplinas na área da educação. Para a obtenção da literatura está dirigida à formação de docentes para o ensino secundário, formação que veio a dominar-se popularmente, continuando. A autora expõe esse modelo foi aplicado também aos cursos de pedagogia, regulamentando em 1939, destinado a formar bacharéis especialistas em educação e completamente professores para as escolas normais em nível médio. Os formados nesse curso também teriam por extensão e portaria ministerial a possibilidade de lecionar algumas disciplinas no ensino secundário. Em 1986, conforme essa autora, o então Conselho Federal de Educação aprovou o parecer 1161 sobre a reformulação do curso de pedagogia, que faculta a esses cursos oferecer também formação para a docência, primeira a quarta séries. No ensino fundamental, o que alguma instituição já vinha fazendo experimentalmente, as instituições privadas se adaptaram para oferecer esse tipo de formação ao final dos anos 1980. No decorrer do tempo, as novas leis, novas reformas na educação brasileira, novas preocupações com a formação dos professores para a melhoria do ensino, inclusão, autores e obras. Nos dias atuais, a inclusão tem uma discussão ampla e ressignificativa. Os meios de comunicação têm trazido, através de filmes, de novelas, de comerciais, entre outras situações que promovem a reflexão de como as pessoas com necessidades especiais têm e podem exercer seus direitos de cidadãs, tanto no contexto escolar quanto fora dele. Os discursos sobre a inclusão estão acontecendo cotidianamente, potencializando assim um repensar sobre a forma de tratar o tema da diversidade e das diferenças. Então, recebemos as contribuições de alguns autores que refletem sobre este tema. A primeira, a referência de que ajudou a capacitar professores da rede municipal de Belo Horizonte e que chegou até a rede estadual com seus conhecimentos, trazendo capacitações e palestras e modificando a forma de se pensar a educação inclusiva em Belo Horizonte. Ela é a Maria Teresa Engler Montaon e uma das maiores especialistas em inclusão escolar no país. Em suas obras, ela explica que é a educação inclusiva. Discute os passos
necessários para a implantação. Ressalta o que a sociedade ganha com esse processo. A ideia de educação inclusiva impulsionou, nas últimas décadas, mudanças significativas na educação e orientou a transformação nos sistemas de ensino no Brasil. Porém, os problemas históricos quanto à garantia do direito à educação aos estudantes com deficiência ainda não foram resolvidos. O que é inclusão escolar? Quais são as razões pelas quais ela tem sido proposta? Quem são os seus beneficiários? Como trazê-la a acontecer na sala de aula de todos os níveis de ensino? O livro é baseado na legislação mundial e brasileira. Ela analisa o caminho percorrido até que, segundo a autora, incluir é não deixar ninguém de fora da escola comum, ensinando todas as crianças indistintamente. A pedagoga propõe um deslocamento da visão educacional que se sente ameaçada pela inclusão para uma perspectiva que se abre para outras formas de ensinar e avaliar a aprendizagem, conhecendo e atendendo o potencial teórico da educação inclusiva e sua implicação no campo da mobilização social. Maria Teresa mostra a importância da análise do texto escolar para atender às dificuldades de atender a estudantes com deficiência e outros, e apontar o propósito da inclusão como objetivo primordial dos sistemas de ensino. A escola inclusiva brasileira tem sólidas fundações na lei, na vanguardismo do que se dispuseram expandi-la verdadeiramente, imbuídos do compromisso de transformá-la para se adequar ao nosso tempo. Eles estão se multiplicando e surpreendendo, demonstrando a força desta ideia poderosa que depende de uma expansão rápida dos projetos verdadeiramente imbuídos do compromisso de transformar a escola comum para se adequar aos novos tempos, a fim de Maton. Dividido em 3 capítulos, a obra reúne as ideias de Maton sobre o ensinar e o aprender. Nela ela compartilha o que viveu em sua jornada educacional, dialogando com o leitor sobre os problemas, questões e dúvidas que carrega no dia de trabalho. As transformações da escola aprendem de um compromisso coletivo de professores, gestores, pais, da sociedade em geral. É difícil o dia a dia da sala de aula. Esse desafio que enfrentamos tem limite, o da crise educacional que vivemos, tanto pessoal como coletivamente, deste ofício que exercemos completamente Maton.
Para a autora, é preciso ressignificar o papel da escola e instalar o seu cotidiano formas mais solidárias e plurais de convivência. São as escolas que têm de mudar e não os alunos, para que eles tenham assegurado o direito de aprender e de estudar nelas. O direito à educação é indisponível à natureza, não admitindo barganhas, conclui. Outra obra importante é o livro da Educação Inclusiva, Deficiente e Contexto Social, questão contemporâneas, seu enfoque dá relevância ao contexto sociocultural em que a pessoa está inserida. Serve de parâmetro para classificá-la como normal e anormal, além de enfatizar o ensino e a escola, bem como as formas e as condições de aprendizado. Então, nesta linha de discussão, temos um compilado de artigos reunidos, os trabalhos apresentados e discutidos durante a realização do Congresso Baiano de Educação Inclusiva, organizado por Terezinha Miranda, Nelma Galvão, Miguel Bordas e Félix Dias, em que trata da deficiência como produção social e teve como objetivo discutir as relações sociais e suas implicações no processo de desenvolvimento da pessoa com deficiência. Ele decorre da relevância de que o contexto sociocultural em que a pessoa está inserida serve de parâmetro para classificá-la como normal e anormal, e enfatiza o ensino e a escola, bem como a forma e condição de aprendizagem. Nessa perspectiva, em vez de procurar no aluno a origem de um problema, define o tipo de respostas educativas e de recursos e apoios que a escola deve proporcionar a esse aluno para que obtenha sucesso escolar. Por fim, em vez de pressupor que o aluno deve ajustar a padrões de normalidades para aprender, apontar para a escola o desafio de ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos. Livro e Escola Inclusiva inicia com uma cuidadosa análise de leis vigentes sobre o processo de incluir as PNs e a seguir em uma linguagem mais fluida. Faz um resgate histórico sobre a evolução deste processo. Apresenta alguns tipos de deficiências física, sensorial e mental. Avalia a situação atual de inclusão das PNs no sistema regular de ensino e propõe mudanças claras para promover essa inclusão. Embora este livro seja direcionado mais a um público de profissionais que estejam iniciando o processo de incluir PNs, também é útil e interessante para estudantes voltados à área da educação e também a PNs que seu familiar organizado com a contribuição
de diversos colaboradores. Este está dividido em 3 partes que decorrem sobre políticas públicas de inclusão em áreas específicas e recursos para a educação inclusiva. Sua colaboração transcorreu a partir de temas de palestras e cursos de capacitação para professores, além de discorrer sobre gestão e provocação com as políticas públicas e a educação para todos, como as PNs que estão apresentados aos leitores em todos instante em suas propostas de inclusão. O distanciamento dos professores, pais, dos alunos de inclusão trata-se de um texto elucidativo que subsidia e instiga o leitor a refletir principalmente sobre a elaboração da própria autora. História relatada em ensino jesuítico era humanista, ornamental e priorizava-se a escola de ensino elementar e colégios que preparavam as elites para cursos superiores em Portugal. A educação ocorreu assim nas escolas e colégios por meio do formalismo pedagógico. Este foi efetivo por 210 anos, até os jesuítas serem expulsos pelo Marquês de Pombal. Nesse tipo de ensino formal constatava o real. Assim, a ação pombalina referente aos jesuítas foi a primeira grande e desastrosa reforma de ensino no Brasil. A formação dos professores tem-se aqui discorrido sobre a formação inicial de professores no Brasil. Para o exercício da docência, deverão ser habilitados em nível médio ou superior. Para a educação infantil, ensino fundamental e médio, além de terem diploma do curso técnico ou superior em áreas pedagógicas ou áreas equivalentes. Esta formação no Brasil surgiu em 1827 com a promulgação da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que determinava que os professores deveriam ser treinados para os próprios custos, para o uso de métodos nas capitais das províncias brasileiras. Em 1834, o ensino primário passou a ser responsabilidade das províncias. Foi dotado o modelo europeu de formação de professores. Com a criação das escolas normais, esperava-se que o professor tivesse um total domínio transmitido em sala de aula. Em 1890, a Instituição Pública do Estado de São Paulo foi reformulada. Além do enriquecimento dos conteúdos curriculares, foram acrescentados exercícios práticos de ensino em escola
experimentais a fim de preparar o professor para a realidade da sala de aula. A necessidade de formação docente já fora preconizada desde Comênios. O primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de professores teria sido instituído por São João Batista de La Salle em 1684, ao nome de Seminário do Mestre Duarte, em 1986. No Brasil, a formação de professores emergiu explicitamente após a independência, examinada a questão pedagógica e a articulação com as transformações que processavam na sociedade brasileira ao longo dos últimos séculos. Ensaios intermitentes de formação de professores é o período que, compreendido desde os colégios jesuítas, passaram pelas aulas régias implantadas pelas reformas pombalianas, que também aconteceram em Portugal, até o curso superior criado a partir da vinda de Dom Pedro VI, em 1808. Não se manifestaram preocupações explícitas com a questão de formação de professores. Essas preocupações surgem em 15 de outubro de 1927, com a criação da Lei das Escolas Primárias e Letras. Em 1824, após a promulgação do Auto Adicional, resolveram adotar para a formação de professores que vinha dos países europeus, a criação das escolas normais, permanecendo até o século XIX. Ainda segundo a autora, promove a formação de professores para os primeiros anos do ensino fundamental e educação infantil até recentemente, quando, a partir da Lei 9.394/96, estabelecendo-se a formação desses docentes em nível superior. Para ela, no início do século XX, que surge o Manifesto da Preocupação com a Formação dos Professores do Secundário, que até hoje o princípio que as escolas devem escolher a todas as crianças, incluindo crianças com deficiências, superdotadas, de rua, que trabalham, de população distante e nômades, pertencentes às minorias linguísticas, étnicas ou culturais, de outros grupos desfavorecidos ou marginalizados. Para isso, sugere que se desenvolva uma pedagogia centrada na relação com a criança, capaz de educar, contudo, com sucesso a todos, atendendo às necessidades de cada um, considerando as diferenças existentes entre elas. Dessa forma, a inclusão é fundamental para compreender a questão da diversidade na educação. Segundo Silveira Monteiro, definiram a educação inclusiva como inclusão de alunos com necessidades especiais em escolas comuns, e integração, que é aquela
que insere o aluno no contexto escolar, mas não o inclui. E inclusão é aquela que considera a diversidade e nas necessidades de todos os alunos, garantindo o acesso, a permanência, a participação delas em sala de aula comum. Nesse sentido, há alguns marcos na legislação internacional e nacional que regulam os documentos relevantes que orientam as políticas públicas relacionadas às necessidades especiais. Marcos na legislação internacional e Declaração Universal dos Direitos Humanos, já mencionado anteriormente, é que foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris em 10 de dezembro de 1948. A Declaração de Amity, Conferência Mundial sobre a Educação, que aconteceu em março de 1990, a Declaração de Salamanca foi constituída na Conferência Mundial sobre as Necessidades Educativas Especiais, Acesso e Qualidade em junho de 1994, em Salamanca, na Espanha. A Declaração de Guatemala, a partir da Convenção Interamericana para a Eliminação das Formas de Diversidade, apresenta muito mais que múltiplas culturas diferentes das classes sociais e orientações sexuais, e o debate sobre diversidade trouxe para as escolas de ensino regular novos sujeitos até então restritos a outros espaços escolares. A política de inclusão tornou-a mais desafiador para educadores e gestores levar em discurso do respeito à diversidade para a prática. Contudo, a política de inclusão por si só não garante a inclusão como realidade nas escolas brasileiras. O caminho a ser percorrido coloca diante de nós, educadores, e superação de barreiras construídas ao longo de anos de exclusão e preconceito social. A inclusão escolar é um tema polêmico, especialmente como consideramos a responsabilidade delegada ao professor em relação à inclusão, mesmo que prevista. A legislação é garantida na escola através das políticas educacionais. A inclusão permanece uma fonte de constantes discussões. Questionamentos a respeito do tema atravessam diálogos entre professores nos mais diversos momentos, como planejar para uma turma com sujeito tão diferente, como atender tanto aluno ao mesmo tempo e incluir alunos especiais, tratar o aluno especial igual aos demais, ou dar atenção especial a esses alunos, simplesmente permitir que o aluno frequente na escola e o mesmo que incluir. No Brasil, há uma política de inclusão que norteia esse processo nas escolas. A concepção da política inclusiva aponta para a necessidade de superar a visão includente do sujeito com necessidades especiais. Para alcançar esse propósito, a inclusão é atendida como uma forma de repensar para a educação e transformar a sociedade, ou seja, a inclusão é social, não é tarefa apenas para o professor
em sala de aula, mas para toda a sociedade.